Olá pessoal, graça e paz a todos, bem-vindos mais uma vez à nossa escola bíblica. Estamos estudando a doutrina de Deus e quantas coisas temos aprendido sobre o Senhor, não é mesmo? Já sabemos que o nosso Deus é onipresente, onisciente, onipotente, Senhor e Criador de todas as coisas. Mesmo assim, escolheu nos perdoar e nos amar, e a maior expressão desse amor foi o plano que Ele elaborou para nos salvar das nossas escolhas erradas que nos afastam dele, ao enviar seu Filho Jesus Cristo para morrer em nosso lugar, assumindo completamente a nossa culpa. O Senhor Jesus Cristo pagou o preço dos nossos pecados e nos reconciliou com Deus. Por causa do que Ele fez, somos agora filhos de Deus, parte de sua família. E essa é a melhor notícia que qualquer pessoa pode receber. Hoje vamos falar sobre galardões. Você já ouviu falar sobre galardões? Galardão é uma retribuição por algum serviço prestado ou por uma conduta adotada. Uma palavra que aparece muitas vezes na Bíblia e o seu correto significado dependerá do contexto em que foi aplicada. Basicamente, galardão significa recompensa, pagamento, prêmio ou distinção recebida. É importante entender que os galardões concedidos por Deus são manifestações da sua justiça, tanto os galardões de bênção quanto os galardões de castigo. Existem galardões que são dados ainda na era presente, enquanto outros nos aguardam na eternidade. Outra verdade importante é que na Bíblia temos exemplos claros de que nem todo sofrimento se trata de uma recompensa pelo pecado, como pode ser visto na história de Jó. Além de que também nem sempre uma conduta justa e íntegra será automaticamente recompensada aqui na terra, como bem observou Asaf no Salmo 73, que você pode ler com calma. O autor do livro de Eclesiastes, provavelmente o rei Salomão, expressou muito bem a verdade de que o justo e o perverso não receberão os seus verdadeiros galardões necessariamente nessa vida. Ou seja, aqui na terra existem perversos que parecem desfrutar de recompensas que cabem aos justos, enquanto existem justos que parecem amargar castigos dos quais os perversos são merecedores, mas um dia o juízo virá. Paulo, escrevendo aos Coríntios, afirma que todos deveremos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Isso significa claramente que, a despeito da corrente escatológica que mais lhe agrade, em algum momento os salvos serão julgados. Não para um juízo de condenação, pois Cristo é quem nos justifica. Não podemos confundir galardão com salvação. Somos salvos porque Deus imputa em nós a justiça de seu Filho Jesus, de modo que somos justificados pelos méritos de Cristo, por ele ter obedecido todos os mandamentos e ter experimentado na cruz do Calvário o sofrimento resultante da culpa pelos nossos pecados. Os salvos serão julgados segundo as suas obras, porém isso não implica em uma salvação por obras, pois nenhum salvo será condenado no juízo de Cristo. Do juízo para a condenação, a igreja estará absolvida, declarada inocente, não pelas obras que realizou, mas pelos méritos de Cristo. Escrevendo à igreja de Corinto, Paulo faz uma exposição sobre nossa conduta aqui nesse mundo, diante das oportunidades e recursos que Deus nos dá. No capítulo 3 da primeira epístola aos Coríntios, o apóstolo trata dos problemas locais da igreja, enfatizando a responsabilidade dos que ensinam o evangelho e faz um alerta que envolve todos os cristãos. Assim ele ensina: porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. E se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, a obra de cada um se tornará manifesta, pois o dia a demonstrará. Porque será revelada pelo fogo, e o fogo provará qual é a obra de cada um. Se aquilo que alguém edificou sobre o fundamento permanecer, esse receberá recompensa. Se a obra de alguém se queimar, esse sofrerá uma perda. Porém, ele mesmo será salvo, mas como que através do fogo. Paulo utiliza como exemplo 6 materiais, sendo eles ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha. Observe que os materiais foram classificados em ordem decrescente de valor e importância. Não foi por acaso que o apóstolo utilizou esses materiais. Os templos da antiguidade eram edificados sobre pedras preciosas, prata e ouro.
Já as casas comuns eram construídas com madeira e algum tipo de tijolo resultante da mistura de barro com palha. Paulo então faz uma comparação entre as pessoas que buscam construir suas vidas e os seus ministérios sobre o fundamento da revelação de Deus em Jesus Cristo através de sua palavra, viva, verdadeira e duradoura. E outras pessoas que se conformam em viver em casas comuns de madeira e palha, ou seja, se apoiam em sabedoria humana, utilizando um material perecível, incapaz de resistir ao julgamento do fogo de Deus. O que Paulo está dizendo é que cada pessoa terá de prestar contas do que fez com a revelação de Deus em seu Filho Jesus. O cristão fiel e aplicado, que serve a Deus com diligência e comprometimento, será graciosamente recompensado por Deus. O cristão que age com negligência será punido, sofrerá dano, terá suas obras queimadas. Apesar disso, por sua infinita graça, Deus lhe concede o dom da salvação. Isso não quer dizer que todos que aparentemente realizam a obra de Deus serão salvos. O Senhor Jesus nos alertou sobre isso. A salvação não é por obras, esforços ou méritos humanos, é pela graça de Deus, mediante a expiação de Cristo na cruz, a qual Ele concede pela sua soberana vontade. Como serão os galardões na vida eterna? Não sabemos exatamente como serão esses galardões, pois a Bíblia não trata desse assunto diretamente. O que sabemos é que na vida eterna, todos os redimidos estarão completamente realizados, desfrutando de um estado de glória inimaginável. Assim, não haverá descontentamento pelo galardão recebido e muito menos inveja pelo galardão de alguém. Finalmente, o que realmente importa é a promessa que o Senhor Jesus Cristo nos faz. Eis que venho sem demora e comigo está a recompensa que tenho para dar a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes para que tenham direito à árvore da vida e entrem na cidade pelos portões. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por sua companhia. Na próxima semana, nós conheceremos um pouco mais sobre a paciência do nosso Deus. Ainda bem que Ele é paciente para conosco, não é mesmo? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Até a próxima, pessoal!